Boa noite, gente. Boa noite, Adriele. Caio também tá aí. Boa noite, Caio, Adriele. Vamos lá, né, para mais um momento hoje. Aguardando nosso convidado entrar. Boa noite, Iveson. Carlinha também. Como é que vocês estão? Vão dizendo aí no chat, tá? Nossa primeira live do ano, com um tema bem massa, né? Pode abrir aí muitos caminhos pra gente compreender. Oi, Weber. Eita, residência. Sempre dá um nervosismo. Ela já está aqui, já está conectando conosco. Cheguei, Oi, Emanuel, tudo bem? tudo bom? Graças a Deus, Prazer em estamos. conhecê-lo. Graças a Deus. Maravilha. A gente está aqui hoje iniciando, né, nossa primeira live do ano. É o nosso segundo encontro, né, de estudo, mas a nossa primeira live do ano. E a gente está muito honrado da sua participação, né, nesse momento. E a gente, quando pensou, né, nesse tema, a gente pensou junto, né, com todos os jovens aí participantes. Eles que sugerem, né, os temas e a gente vai ajustando, né, em ordem mais cronológica, né, vai fazendo uma organização para pensar a melhor forma, né, de estar avançando, né, ampliando os temas. A gente viu esse tema como bem oportuno para esse início e sendo aí a base, né? Então, por isso o convite, né, e por isso também o tema do nosso estudo nessa noite, tá? Nossa, De antemão, a gente acredito, né? A gente já pode estar iniciando, porque já temos 9 aqui presentes e as pessoas vão chegando, né, ao longo. E aí a gente começa com a prece, né? Eu posso iniciar fazendo a prece e a gente já começa aí pensando um pouco, né, sobre esse tema. E daí aquela coisa, né? Vai surgindo algumas perguntas, vai surgindo algumas colocações. Aí eu vou também ficar acompanhando aqui, tá certo, gente? E à medida que vocês forem colocando, né, eu vou tentar acompanhar aqui pelo celular e pelo computador, para que a gente possa também nortear um pouco, né, da nossa fala, para tentar contemplar, né, essas perguntas que possam estar surgindo, tá certo? Vou iniciar com a prece, né, pedindo aí que todos possam estar respirando bem fundo, né, que todos possam estar tentando estabelecer, né, estado de presença aqui no estudo, mesmo estando em diversos locais, né, daqui de Recife, do mundo, né? A gente tem gente que vem de outros estados também, né? Do Brasil, enfim. Vamos lá. Senhor, diante de tua graça, de tua paz, nós te agradecemos por estarmos aqui presentes
em mais um estudo do nosso Mocidade. Te pedimos também que o Senhor possa nos dar força, né, e coragem para enfrentarmos, né, as nossas dificuldades diárias. Que o Senhor possa também dar força e coragem para nossos irmãos, né, que estão passando por alguma situação de dificuldade, amparando eles e possibilitando, né, que eles possam estar cada vez mais, né, junto de nós e que a gente também possa ter essa força de estar junto a esses, para que em conjunto possamos trilhar, né, os caminhos que o Senhor nos permitiu, né, nos trouxe enquanto percurso, né, para a humanidade estar realizando. Então, te agradecemos por esse momento e que possamos iniciar, né, mais uma noite de estudos em teu santo nome, com o nosso convidado, assim, muito especial. E a gente também já agradece, né, a disponibilidade dele por estar aqui conosco. Que assim seja. Sim, obrigado. Bem, podemos, Podemos. Fique à podemos começar. vontade Bem, para você pergunta, fazer essa condução também. ou- mas pode dialogar comigo. Eu Com gosto, né? Primeiro, certeza. boa noite a todos, né? A todas, né? Obrigado pelo convite feito pela Mocidade do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Eu amo esse nome, Caminhando para Jesus. E interessante, eu nunca fui no Caminhando para Jesus, né? Pessoalmente, nunca fui. Mas esse nome sempre me chamou a atenção, porque eu acho que todos nós espíritas estamos nesse processo de caminhar para Jesus, né? Obviamente no sentido simbólico, porque Jesus ele não é uma personificação, né? E nós caminhamos para ele a partir do momento que nós nos esforçamos, né, para estar nessa estrada evolutiva, a cada dia aprendendo e evoluindo e convivendo com o próximo e nessa caminhada. Então eu gosto muito desse nome, né, Caminhando para Jesus. E vai ser uma noite de muito aprendizado, né? E agradeço o convite para falar sobre esse tema, porque, como foi até colocado, postado na chamada, né, da live, muitas pessoas conhecem o Espiritismo, né, hoje. O último censo do IBGE, que foi há 10 anos atrás, em 2010, quase 11 anos, né, foi detectado que 30 milhões de brasileiros são simpatizantes do espiritismo, fora as pessoas que se dizem espíritas. Então a gente vê que tem uma galera muito grande que gosta do espiritismo, que conhece e que já leu alguma coisa sobre o espiritismo, só que um grupo bem pequeno conhece a origem da doutrina espírita. E isso vai implicar em várias coisas que de certa forma, há atualmente um movimento, né, a gente vai falar sobre isso, esse movimento de o quê? De resgate da essência de Kardec para o movimento espírita. Né? A gente vai observar que tem um pessoal que está querendo trazer, né, Kardec de volta, e vejam como isso é um paradoxo, né, como isso é uma contradição. Um movimento de pessoas que querem trazer Kardec de volta para o movimento espírita. Né? E aí a gente vai estudar um pouco sobre isso, tá? Por isso que o pessoal que está em casa, que está chegando, manda aí as perguntas, ou então, né, vai colaborando também com os seus conhecimentos. E eu gosto muito de trazer esse momento de diálogo, e eu acho que as lives proporcionam isso. Além da gente conseguir atingir um público maior com as lives, a gente proporciona esse diálogo, tanto a pessoa que está conduzindo, né, e também as pessoas que estão assistindo vão aí mandando no chat. E a gente acaba refazendo, reconstruindo uma postura do próprio espiritismo nascente. Porque quem leu ou quem estuda as revistas espíritas, né, a gente vai falar um pouquinho também sobre a revista espírita, nós vamos ver que lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi a primeira associação, ou podemos dizer, o primeiro centro espírita fundado pelo próprio Allan Kardec, as reuniões públicas doutrinárias, que é como conhecido hoje em dia mais como palestra, né? Vamos no centro ver uma palestra. Mas na Aham. época do Kardec era chamado, né, reuniões públicas doutrinárias. Essas reuniões já diz o nome, uma reunião onde todos ali
colocam-se, né, trazem suas opiniões, trazem seus questionamentos, e é construído em uma coletividade de pessoas que têm o que contribuir, um pensamento, uma ideia, e aí foi surgindo o Espiritismo. E hoje nós vamos observar que existe um formato, como alguns estudiosos, né, trazem, igrejista. O que seria esse formato igrejista? É a plateia sentadinha, né, quietinha, ali o púlpito, a tribuna, né, o púlpito e o palestrante lá falando durante uma hora. Esse não era o formato de Kardec. Não era, Uhum. definitivamente. E aí eu gosto muito, né, no Regeneração, que é o centro, né, mando um abraço, um beijo pro pessoal do Regeneração também. A gente do Regeneração, a gente faz o máximo para ter esse formato. O palestrante desce do púlpito, né, da tribuna, fica mais perto do público. A gente sempre fala ao palestrante, ó, a plateia, o público do Regeneração tem o costume de interagir, porque a gente estimulou isso nas pessoas, também de interagir com o palestrante. E aí a gente vai trabalhando isso. Aí eu também deixo aberto e gosto da interação. Pelo amor de Deus, não me deixem falando não, que eu falo muito. Eu sou É, geminiano, mas é incrível, Manuel, quando tu traz, né, isso, porque a gente também, eu acho que é muito do nosso movimento, né, enquanto mocidade também, a gente repensar, né, esses arquétipos, né, a palestra, o próprio púlpito, né, o palestrante, nessas figuras que acabam surgindo, né, de outros movimentos, mas que o espiritismo, né, e vamos falar assim, o espiritismo a brasileira, ele também traz, né, muito essa questão, né, essa forma de fazer e acaba muitas vezes, assim como qualquer outra coisa, né, dentro da vivência da humanidade, a gente torna um hábito, né, de uma forma que a gente não consegue criticar, né, de uma forma que a gente não pensa, né, em outras possibilidades, a gente não acompanha, né, aquilo que é contemporâneo. Inclusive, né, nessa pandemia a gente viu, né, o próprio caminhando também, enquanto instituição, né, como um todo, pensando aí esses outros espaços, né, essas outras formas, né, de fazer, principalmente quando a gente está falando de fazer, né, essa palestra de forma online, né, a gente tem feito pelo Zoom, né, o Mocidade também está lá no Zoom, também está aqui, né, no Instagram. E daí a gente começa a perceber assim alguns passos, né, que a gente também está dando para essa reflexão, né, desse espiritismo que se criou, que não é dogmático, né, mas acabou se criando aí alguns dogmas, né. Então a gente vai pensar aí também um pouco de como isso vive, né, isso vive dentro da humanidade, né. Isso acaba se incluindo, né, em todas as vivências, né, que a humanidade vai fazer, as igrejas, né, a casa espírita em si, né, e daí eu acho que é bem interessante, né, você trazer isso, porque a gente também, né, viu que o espiritismo, ao longo da história, né, ele inicia lá na França, né, que também já é uma recuperação, né, já existe alguns diálogos, né, com outras práticas, né, que vivia ali na Europa, né, que vivia inclusive em outros locais, né, tem aí uma nova repaginação, existem as suas bases, né, bem sólidas, bem concretas, e daí ele vai chegando, por exemplo, ao Brasil de uma forma que também, né, tem a sua característica, né, a característica daquele povo, e aí a gente também precisa pensar em quanto, né, o quão a gente está indo, né, como Kardec ele propõe, né, essa doutrina dos espíritos, ou enquanto está indo, né, para um ambiente apenas de religião, né, e daí a gente entra numa cegueira religiosa, uma acriticidade, né, dos fatos, da contemporaneidade, e eu acho que é isso que a gente vai refletir aqui bastante. é isso. Principalmente quando chegar na parte né, da, da chegada do espiritismo no Brasil, a gente vai ver como sofre esse impacto, essa influência. Eu trouxe, né? Eu não estou em casa, eu estou na casa do meu irmão, porque lá na minha casa deu problema na internet, eu corri para aqui para, né, fazer a nossa live. Então, eu sempre trago alguns livros para indicar, eu gosto muito de ler, quem me conhece. E aí, a primeira indicação que eu dou, gente, para a gente compreender um pouco do surgimento do Espiritismo, e aí a gente estava falando sobre isso.
É que muitos espíritas, às vezes, podem estar no centro há 20, 30, 40 anos e não conhecem a origem nem como surgiu o espiritismo. Eu trago esse livro aqui, é da editora La Chatre, não sei se vai dar para ver a capa. É porque o Instagram ele espelha, né? É, Mas espelha. o título do livro é Em Torno de Rivail, o mundo em que viveu Allan Kardec. E aí o que é que trata sobre esse livro? Não é um livro que traz conteúdo espírita doutrinário. É um livro com vários artigos, né, de doutorado, de mestrado, de TCC, de pessoas que estudaram, né, teologia e que vão trazer a origem do mundo em que viveu Kardec, ou seja, como era a França e a Europa na época de Kardec. Por que a gente precisa entender isso? Porque a forma como o Espiritismo vai surgir e como o próprio Allan Kardec vai codificar até as perguntas que são feitas no Livro dos Espíritos, elas têm um contexto histórico da época. Então, como era a ciência da época, o que é que estava acontecendo na política da época, Revolução Industrial, né? O iluminismo, o positivismo, a queda da igreja, e aí o espiritismo consegue ganhar força. Enfim, é uma sequência, né, de acontecimentos históricos do próprio Napoleão, da Revolução Francesa, que vai, né, desencadear uma abertura para o surgimento do espiritismo na França. E aí esse livro, né, contextualiza bastante as pessoas que querem entender como era o mundo em que vivia Allan Kardec. Isso é muito parecido quando nós do NEP, não sei se vocês conhecem, o NEP é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, que foi fundado pelo Haroldo, né, alguns anos atrás, e hoje tem vários estados no Brasil e até fora. No Regeneração nós temos um núcleo do NEP, e o que é que o NEP faz? O NEP vai entender como era o mundo em que vivia Jesus. Porque, por exemplo, nós vamos estudar uma parábola do bom samaritano. Se a gente não compreende quem eram os samaritanos, quem era aquele homem que estava caído na estrada, o que é que o outro desconhecido vinha fazendo descendo de Jerusalém, né? Quem era o escriba, quem era o sacerdote que passava, ou seja, são personagens que se a gente não entende como era a sociedade em que Jesus estava inserido, nós não vamos conseguir compreender a essência da parábola. Então, muita coisa da doutrina espírita a gente vai conseguir ter uma compreensão melhor e maior quando nós entendemos o contexto histórico da França e da Europa nesse período final do século XVIII para o século XIX. Eu indico esse livro. E vamos lá. Perfeito. O Espiritismo surge, né, como a gente fala, na França, durante o século XIX, mas esse surgimento ele vai, na verdade, ter uma explosão na França, em alguns países da Europa, mas os fenômenos já vinham acontecendo nos Estados Unidos. Né? Tem até uma série da Netflix, que é Vida Após a Morte, que fala sobre, né, a vida do espírito, a imortalidade da alma. Não necessariamente fala de doutrina espírita. Algumas pessoas até falaram, eu pensei que era espírita. Não, não é uma série espírita. É uma série que fala sobre evidências científicas da sobrevivência do espírito após a morte do corpo. Mas nessa série é interessante porque eles falam sobre o espiritualismo moderno. Outra dica, que é a história do espiritualismo, lançado pela FEB, a Federação Espírita Brasileira, né, de Arthur Conan Doyle, que é um grande, né, ele é, bem dizer, o principal fundador desse movimento espiritualista, em que Kardec vai ter conhecimento através dos fenômenos das mesas girantes e vai começar sua investigação. Tem um detalhe que é importante a gente sempre estar relembrando, que quando a gente vai estudar a origem do espiritismo, a gente fala muito das irmãs Fox. E Sim. aí tem gente que pensa que as irmãs Fox foram francesas e que Kardec conheceu as irmãs Fox. Não, não existe isso, gente. As irmãs Fox viveram em Huddersville, nos Estados Unidos. Allan Kardec não teve contato presencial com as irmãs Fox. Ele ouviu falar e conheceu os fenômenos de Huddersville através, né, das obras de Arthur Conan Doyle, que era um grande espiritualista e começou a difundir o espiritualismo moderno. Ou seja, existiam fenômenos em que batidas, movimento de mesas,
o abrir e fechar de portas, esses fenômenos começaram a se espalhar por todo o mundo. E não é por acaso que no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade fala, né, que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, se espalham por toda a Terra como um grande exército. Então a gente vai ver que em diversos pontos do mundo foi, né, muito claro essa manifestação espiritual. E aí cada, né, cultura com sua religiosidade, aí como você falou bem, existe uma influência do meio, né, para com todo esse contexto, enfim. E aí Kardec tem conhecimento das irmãs Fox, mas ele não conviveu, nem teve, né, momento presencial com elas. E aí ele começa a estudar essa história toda depois que ele tem o contato com as mesas girantes. Mas é importante lembrar que quando Allan Kardec ele vem ter esse contato com as mesas girantes, ou seja, com os fenômenos que hoje nós conhecemos como fenômenos de efeitos físicos, isso já, Kardec, quando teve esse encontro, ele já tinha os seus 50 e poucos anos, podemos dizer assim, né? 50 e poucos anos. E aí, pronto, vem esse detalhe que eu acho extraordinário, que é desconhecido de muitos espíritas. Uma vez eu escutei uma fala do Haroldo falando assim, que Allan Kardec é um grande desconhecido dos próprios espíritas, porque o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail tem toda uma carreira acadêmica, né? Tem toda uma carreira como educador, como professor e pedagogo, dezenas de livros lançados de química, física, matemática, gramática francesa, astronomia, ou seja, Kardec com 18 anos já tinha diversos livros lançados. Né? Ele vem de uma família de magistrados, né, de pessoas que trabalhavam com a advocacia, e o pai dele desencarna cedo. O próprio avô de Kardec, ele desencarna na Revolução Francesa, e Kardec vive com a mãe e com a avó, e as duas viveram da aposentadoria delas, né, de viúvas. E aí Kardec, ele morava no casebre, que era numa área rural, e ele não tinha contato assim com outras crianças. Ele passava muito tempo só na biblioteca do casebre. Então, desde cedo, Kardec tomou gosto pelo estudo e pelo conhecimento. Ainda jovem, a mãe de Kardec matricula ele lá em Yverdon, né, na Suíça, no castelo de Yverdon, que é a famosa escola de Pestalozzi, que foi um grande educador e pedagogo da época. Se nós fizermos uma pesquisa rápida no Google, no site da revista Escola, e procurar lá sobre Pestalozzi, Henrique Pestalozzi, nós vamos ver toda a história do Pestalozzi. Ele era evangélico, né, protestante, como a gente conhece. A sua pedagogia era a pedagogia do afeto, do amor, de ver a criança como... Ele tem uma fala de Pestalozzi que ele fala que ver a sala de aula é como ver um jardim cheio de flores que precisa ser regado, cuidado, adubado, com muito carinho, com muito afeto, para que aquela flor cresça e mostre toda a sua beleza, que já existe. Pestalozzi, ele vem também beber de Rousseau, que foi um educador com o qual ele se espelhou. E essa educação que vem de Rousseau e Pestalozzi, e o professor Rivail também assimila, que é a educação do afeto, e de compreender que a criança, ela não é uma tábua rasa, ela já é um indivíduo que tem a sua personalidade. Veja, eles nem eram reencarnacionistas, mas eles compreendiam que, de certa forma, a criança já tinha a sua personalidade. E que o educador estava ali para facilitar o processo de despertar, né, dessas virtudes que a criança já trazia consigo. Aí vê que interessante. Kardec vai, ainda jovem, para Yverdon, estuda, ele se destacou de uma forma e ele ainda chegou a trabalhar lecionando no Instituto de Yverdon durante 2 anos, depois que ele se forma. Ele virou professor educador da instituição de Pestalozzi. Sim, no site da revista Escola, se você botar lá para procurar sobre Pestalozzi, aí tem assim, alunos famosos. Veja que interessante, pode pesquisar aí, alunos famosos. E aí vai vir o nome de um monte de gente famosa da época, né, do século XVIII, século XIX na França. E aí vem assim, e o pedagogo e filósofo francês Hippolyte Léon Denisard Rivail,
mais conhecido no Brasil como Allan Kardec. Está lá no site da Revista Escola. Então, nós vamos ver que Kardec ele é posto como um dos alunos mais conhecidos e que teve destaque do próprio Pestalozzi. Kardec volta para a França e começa a trabalhar, né, a educar no Liceu francês. E ele aí adentra a diversas academias científicas. Né, a Academia de Letra, do próprio mesmerismo. E vejam que grave esse detalhe. O espiritismo vai começar a ter adeptos no Brasil por conta do mesmerismo e das pessoas que estudavam o magnetismo animal. À época, em 1840 e pouco, já tinham pessoas, né, no Brasil Império aqui que estudava o magnetismo, a cura da energia, né, a própria medicina homeopática. Essas pessoas conseguiram assimilar e aceitar o espiritismo mais facilmente quando ele veio chegar no Brasil. Mas isso aí é outro ponto. Então, gente, vê, Kardec ele era de família católica e ele estudou em Yverdon, que era um colégio de diretrizes protestantes, porque o Pestalozzi ele era protestante. Então, nós vamos ver que Kardec tem uma construção, enquanto criança, jovem, até chegar na fase adulta, uma construção religiosa. Ele tem contato com religiosidade. Só que ele se deparava, e essa fala do Kardec é até demonstrada no filme, né? Kardec, a história por trás do nome, que está na Netflix. Esse filme tem uma fala do Kardec que é interessante, está até no livro Obras Póstumas, que ele fala que o grande choque que ele tinha era de ver as religiões com uma retórica muito bonita, mas a vivência, ou seja, a verdade que ele enxergava no mundo era contraditório com o que ele via na Bíblia, por exemplo. Né? E aí, ele, claro que ele vai ter contato com outras religiões, contato teórico, né? Não de envolvimento, mas de conhecer, de estudar outras religiões, como o próprio judaísmo, islamismo e budismo. Né? Ele era um homem de ciência, ele era um homem do conhecimento. E ele vai trabalhar com a educação. Tem um detalhe, eu esqueci de trazer esse livrinho. É um livrinho só com fotos, registros, mostrando documentos importantes da vida de Kardec. Inclusive, uma coisa que poucas pessoas sabem, os primeiros colégios públicos da França foram criados a partir de uma proposta que o professor Rivail enviou para o governo francês. Poucas pessoas sabem disso. É interessante, né, também que nessa época, né, a França, ela tinha essa educação e era uma educação para poucos, né? E daí Kardec, inclusive, inicia esse movimento, né, dando reforço, né? Muito antes dele ter a proposta, né, ele era oposto, né, ele fazia parte da oposição, né, ao governo, e daí ele abriu, né, no seu espaço de casa, né, um reforço para que outras crianças, né, diversas crianças francesas, né, pudessem ter acesso a essa educação, que daí ele vai propor, né, mais tarde, com essa educação pública, né, na França. E daí eu acho que é um grande ponto também, né, da gente perceber, né, esse Kardec, né, esse Rivaio, né, essa pessoa que tinha o seu peso político também, né, e de alguma forma transformava, né, o seu entorno. Eu acho que para além das obras espíritas, né, que a gente conhece bastante, através dessa prática, né, de pensar uma educação que fosse para todos, né? Eu acho que é bem interessante a gente pontuar, né, essa força, né, de Kardec. Kardec ele tinha assim, esse interesse, primeiro, porque como pedagogo e educador, ele via na educação uma grande ferramenta de transformação social. E se ele acreditava que a educação era uma transformação, era uma ferramenta de transformação social, ele queria que todos tivessem acesso à educação. Porque qual era a noção de você viver numa sociedade que, de certa forma, como até hoje é, uma sociedade meio em desequilíbrio, e quando a gente fala em desequilíbrio, não é só o desequilíbrio emocional, não, que hoje se fala muito, né, dos transtornos mentais, das enfermidades psicológicas, emocionais, né, depressão, ansiedade, tudo isso. A gente sabe que isso é verdade e existe esse crescimento, mas Kardec ele se preocupava também com a questão da desorganização social no sentido de desigualdade mesmo. Ele enxergava isso e isso incomodava nele.
Então ele via que um grande caminho que as pessoas tinham de se promover socialmente era ter acesso à educação. E aí ele começa a dar esse reforço, né? Depois ele até cria uma escola, mas essa escola não dura muito tempo, porque aí ele vai ter contato com o espiritismo e a partir daí ele dedica a vida dele realmente na codificação mesmo, em difundir a doutrina espírita, em deixar, né, pelo menos como a gente compreende hoje, a base. Ah, qual é a base do espiritismo? Kardec. Né? E aí a gente vê que tem outras obras que vão surgindo depois, é porque o próprio Kardec fala na Revista Espírita que o espiritismo não está acabado. E ele prossegue, por ser uma ciência, também segue esse processo científico do progresso, do desenvolvimento. Mas vamos lá, Kardec propõe, né, tem esse, eu acho isso muito importante, enquanto estudante de pedagogia, estou no 7º período, então eu acho isso muito importante destacar esse projeto que Kardec envia para a França, para o governo francês, e que anos depois as primeiras escolas públicas da França elas são construídas em cima desse projeto mandado por Allan Kardec. Isso é muito importante, né, para nós que somos espíritas, saber que o codificador do espiritismo teve esse processo de influência na educação do país dele. Né? E a gente vai ver um pouquinho esse processo do porquê que o espiritismo, hoje na França, não tem a força que tinha na época de Kardec. Tem todo um jogo aí também de ambições, né, que envolveu o movimento espírita francês pós a desencarnação de Kardec. Mas vamos seguir. Então, Kardec sempre foi cético. Tem outro detalhe, ele sempre foi cético, porque ele era um cara positivista, ele era um cara, né, do cartesiano, do questionamento, de perguntar sempre. Ele tinha, assim, o pé atrás com as religiões, porque a religião queria impor as coisas, queriam catequizar as crianças. As religiões entravam na sala de aula, invadiam e tipo, interrompiam a aula de Kardec porque era hora do catecismo. Enfim, e isso incomodava um pouco Kardec, então ele tinha, assim, um pé atrás com religião, e isso fazia com que ele fosse uma pessoa cética, uma pessoa que não acreditasse em coisas que o brasileiro acredita com facilidade. Milagres, por exemplo, né? Ah, milagre do Enem, por exemplo. Não estudei nada, tirei onda o ano inteiro, só fui para balada, só fui para os rolês, no Recife Antigo, no domingo à tarde. Mas quero passar no Enem. Quero chegar no Enem e, né, e conseguir minha classificação. Então, aí reza para Deus, né? Meu Deus, por favor, me ajuda a passar no Enem. Sendo que a espiritualidade não tem nem como auxiliar, porque você não tem o conteúdo registrado, nem no seu inconsciente, né? Porque talvez a espiritualidade pudesse até ali mexer um pauzinho, né? Fazer você lembrar algo que já está registrado. Mas Kardec não tinha esse envolvimento com a fé, como se fala assim, a fé cega, né? A fé das crenças e das construções que vão passando de séculos em séculos e vai construindo mitos e dogmas que trazem muito mais medo e escravização à mente das pessoas do que essa libertação espiritual, essa libertação de consciência. E é por isso que eu fico doente quando eu vejo uma pessoa espírita fanática, por exemplo. Uma pessoa que é espírita, mas não aquele espírita dogmático, sei lá, como se fosse um espírita meio fanático, né? Mesmo a palavra. Aí eu fico, gente, em que momento foi que essa pessoa, né, pulou a ideia de Kardec? Mas aí Kardec, né, e esse amigo de Kardec, o Fortier, comenta com Kardec sobre as mesas girantes. A conexão tá boa, tá dando para me ouvir, legal? Dá sim, dá sim. Tá, né? Tá. Porque se estiver travando, então vamos orar para não cair a conexão. Mas, sim, Kardec tinha um amigo chamado seu Fortier, e esse amigo de Kardec chega para ele e pergunta: Kardec, você já ouviu falar nas mesas que respondem, né? As mesas que giram e respondem? Kardec nunca ouviu falar sobre isso, não. E aí ele fala: ó, tem uma galera que se reúne, né? E que fazem perguntas às mesas e as mesas vão respondendo. Aí Kardec não acredita nisso, né? Já diz logo que é charlatanismo, que é o pessoal querendo enganar os outros para conseguir dinheiro, porque tem um detalhe. Quando a gente vai estudar esse livro aqui, ó, do Arthur Conan Doyle, né, a história do espiritualismo, a gente vai ver que no início existiram realmente muitos charlatães que se aproveitavam.
E o que é que eles faziam? Eles faziam shows em teatro. Eles alugavam teatro e faziam todo lá, né, o, o espetáculo de mentira para as pessoas acreditarem nas mesas e em toda aquela questão do sobrenatural. E Kardec começou a ir para as reuniões de mesas girantes, né, a convite do amigo dele Fortier, mas ele foi com a intenção muito mais de desmascarar, né, de desmascarar as pessoas do que achando que ali ele ia conseguir encontrar uma resposta de alguma coisa. Então ele ia, olhava embaixo das mesas, ele pedia para olhar o ambiente para ver se tinha alguma corda, alguma coisa que puxava, enfim. Até que ele percebeu, Kardec, né, ele percebeu que a mesa realmente girava. Não existia ali nenhum mecanismo, nenhum artefato que fazia a mesa girar de mentira. A mesa realmente girava. Só que, como ele era estudioso do magnetismo, ele acreditava que a mesa girava por conta da influência do magnetismo animal das pessoas que frequentavam a reunião. Ele tinha essa ideia. Só que aí ele começou nas suas pesquisas, porque vejam só o diferencial de Kardec para uma pessoa comum, né, como eu e você. Um exemplo. A gente, se fosse para uma mesa girante, a gente ia ficar muito mais, a gente ia muito mais, na verdade, com a curiosidade. Sim. Ou então, no máximo, a gente ia perguntar coisas do tipo, sei lá, qual é o número da Mega Sena, ou então, sei lá, minha namorada está me traindo. Essas coisas que a gente sabe que as pessoas vão atrás de consultar os espíritos para saber. E Kardec, ele ia para observar e ele ficava anotando, gente, o processo que desenvolvia ali. Então, o que é que ele começou a questionar? Quando pediam para ele fazer as perguntas, ao invés dele fazer uma pergunta frívola, uma pergunta fútil, ele fazia uma pergunta filosófica. Como, por exemplo, a mais conhecida de todas, que é a número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus. Vejam só. Então, as próprias pessoas que frequentavam as reuniões ficavam chocadas com as perguntas de Kardec, né, que ele fazia. E aí o que acontece? Teve momentos que ele fazia perguntas de conhecimento, né, histórico, intelectual mesmo, sem ter essa questão filosófica ou espiritualista. Uhum. Sempre pessoas que estavam naquela reunião não tinham conhecimento. É como se fosse assim: vamos pegar um monte de gente de humanas, né, um monte de professor de letras, vamos botar numa reunião de mesas girantes e vamos fazer perguntas sobre a neuroplasticidade cerebral. O pessoal que está ali, que é de humanas, não sabe sobre neurociência. E foi feita a pergunta. E aí a mesa respondia de forma certa, correta. Então Kardec começou a perceber que não era influência do magnetismo das pessoas, nem uma projeção da mente das pessoas em cima da resposta da mesa. Porque senão a mesa não conseguiria responder inteligentemente um conhecimento que as pessoas que estavam ali presentes não conheciam, não sabiam. Então ele começou a deduzir que existia uma inteligência por trás da mesa respondendo. E aí ele até fala para o senhor Fortier o seguinte, né, que para uma manifestação inteligente, para um efeito inteligente, tem que existir uma causa inteligente. Então ele sabia que existia alguma coisa ali por trás e ele continuou, né, frequentando as mesas girantes. Até que chegou na casa de uma médium, que eu esqueci o nome dela agora, Propos. Eu não sei se você pode me ajudar. Eu sou péssimo com os nomes franceses. Que no filme até relata, ela nem psicografava na época. Não existia ainda a psicografia. Era uma cesta. Né? Uhum. Quem quiser pode ver o filme de Kardec, que era uma cesta com um furinho no meio e botava o lápis. E a médium botava a mão na A cesta mão. e Aham. a cesta andava e ia escrevendo. Até que em uma dessas reuniões, pode falar. Inclusive, né, essa é uma adaptação, né, até muito da herança, né, cartesiana, que Kardec também tem, né, porque essa questão do contato humano com os objetos em si, né, para aí tirar, né, essa qualidade de misticismo, né, e daí faz toda essa adaptação da sexta para quanto menos o contato, né, mais cientificamente comprovado estaria, né, aquela prática, aquela ação, aquelas palavras, né, que poderiam estar surgindo ali através
da escrita, né? Isso. E aí, Kardec vai em uma dessas reuniões que ele frequentava com essa senhora, e me perdoem, esqueci o nome dela, vou ver se eu encontro aqui em algum livro rapidamente. E ela escreve na cesta, né, com a cesta, ela escreve uma carta direcionada a Kardec, com conteúdo de situações que as pessoas não conheciam, né? Não sabiam da vida dele. E aí ele começou a acreditar que ali existiam as inteligências. O senhor Fortier e as próprias pessoas que frequentavam diziam que era espírito, só que ele não acreditava em espírito. Não acreditava em, né, na vida após a morte, que existia esse contato de quem morreu voltar, enfim. E aí vem essa carta e mais tarde é revelado que quem escreveu essa carta foi a carta é até assim: quem vos fala é um amigo de longa data, né? E depois é revelado que era o Espírito da Verdade, que foi o grande mentor da revelação espírita. Né? No próprio livro Obras Póstumas diz que o Espírito da Verdade ele era o guia espiritual do Kardec. E ele presidiu a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e tudo isso. E aí veja que interessante. Várias pessoas recebiam essas mensagens. E aí Kardec foi meio que acreditando aos poucos por conta da veracidade do conteúdo das mensagens. Mas ainda assim, o que é que acontece? Ele ia na reunião dessa senhora, depois ele conheceu duas irmãs, que eram bem jovens, era a Amélie e Julie, e começou a frequentar a casa delas também. Depois ele conheceu uma outra moça, que depois até se volta contra ele, isso mostra até no filme, e ela também tinha mediunidade. Aí vejam que interessante. Kardec, ele começou a perceber que em alguns médiums, que nem era chamado esse nome médium, né? Algumas pessoas que tinham contato com esses fenômenos, ele fazia a pergunta e a pessoa respondia, tá, ok. Quando ele ia em outra casa, vejam como Kardec era esperto. Quando ele ia em outra casa, sem dizer nada a ninguém, nem para o seu Fortier, que era o amigo dele, ele fazia a mesma pergunta. E aí a resposta vinha diferente. E aí ele via que no outro local era outra resposta. Então ele ficava, como é que pode existir, né, uma, sei lá, comunidade invisível e em cada lugar dar uma resposta diferente na mesma pergunta? Então ele começou a desconfiar disso. E aí ele começou a fazer outras perguntas. E aí as perguntas começaram a coincidir as respostas. E aí houve um processo, gente, que poucas pessoas sabem disso. Em outro livro, agora eu vou indicar mais um livro. É o livro do Paulo Henrique Figueiredo, Revolução Espírita, a Teoria Esquecida de Allan Kardec. Nesse livro, ele fala que as primeiras reuniões que Kardec começou a frequentar de mesas girantes, as respostas demoravam a surgir. Depois de um tempo é que as respostas começaram a vir com mais facilidade. E aí Kardec, nas suas anotações, porque recentemente, não sei se vocês sabem, se acompanham esse movimento, mas recentemente encontraram várias correspondências de Kardec. Inclusive até revelou que ele teve uma filha adotiva. A Dora Encontre até fez uma conversa com Bial, né, falando sobre essas cartas que encontraram de Kardec, lá no porão da Livraria Espírita, né, que hoje é até conhecida como a Livraria Le Marie, e a gente vai chegar lá no Le Marie. Mas vamos correr. E aí, o que é que acontece? Kardec, quando ele chegou nas reuniões de mesa girantes, os espíritos, né, que estavam frequentando aquelas reuniões eram espíritos que tinham a mesma sintonia da galera que estava ali frequentando. Então, se eu queria saber se minha namorada estava me traindo, o pessoal ali, os espíritos que estavam ali, eram os espíritos brincalhões que se divertiam com aquela situação. Quando Kardec ele começa a frequentar as reuniões e ele vai trazendo amigos que começam a se interessar de forma mais séria pelos fenômenos, esses espíritos já não encontravam mais graça nenhuma. Eu acho que eles pensavam assim, ó, meu Deus, esse homem chegou aqui e estragou tudo. Enquanto estava o povo aqui se divertindo, querendo saber de bobagem, a gente achava engraçado. Mas agora que chegou esse cara que só pergunta coisa difícil, então a gente não tem nem o que fazer aqui. Eu mesmo não sei nem o que responder quando esse homem me pergunta. E aí
a espiritualidade superior começou a se aproximar das reuniões em que Kardec participava. E aí começaram a vir as respostas com conteúdo filosófico, com conteúdo moral, né? Com conteúdo consolador, que a gente conhece como um perfil característico da doutrina espírita. Kardec vai frequentando isso e ele vai anotando. Até que ele chega no... Ele chama de... cientificamente, e aí é uma parte interessante falar sobre isso também. O aspecto científico do espiritismo não é a ciência materialista. Quando a gente fala que o espiritismo é uma ciência, é porque ele surge a partir de uma pesquisa, de uma observação, de uma análise. As reuniões de mesas girantes, para Kardec, era um laboratório. E aquele objeto que se mexia e trazia respostas inteligentes era um objeto de estudo do que acontecia por trás daquela manifestação. Então, Kardec ele ia anotando, ele ia comparando, ele ia questionando para desenvolver. Ele teve um método, e o nome desse método ele até deu, não sei se vocês conhecem, mas o nome do método criado por Kardec foi a universalidade do conhecimento e concordância dos espíritos. Universalidade e concordância do conhecimento dos espíritos. O que é isso, Emanuel? É um exemplo simples. É como se na época de Kardec ele viesse aqui no Regeneração e participasse de uma reunião de mesa girante. E ele ia anotar tudo o que acontecia. Depois ele ia no Caminhando para Jesus e ia participar de uma reunião aí. E ele ia anotar tudo o que acontecia. Depois ele ia lá no Centro Espírita Batuíra e a mesma coisa. Depois Kardec ia pegar todas aquelas informações, anotações, né, que ele fez nos diversos centros e ele ia comparar. Poxa, a Bezerra de Menezes se comunicou no Regeneração. Será que o mesmo conteúdo que foi passado no Regeneração foi igual que passou no Caminhos para Jesus? Igual do Centro Espírita, né, Alta de Souza? Ótimo. Então ele via que existia uma concordância do ensinamento dos espíritos. E aí ele chancelava aquela mensagem como verdadeira. Porque diversos médiuns de sociedades diferentes traziam o mesmo conteúdo. Aí vejam como a gente perdeu essa essência de Kardec. Hoje em dia, qualquer pessoa manda uma mensagem aí no WhatsApp, mensagem mediúnica, sobre a transição planetária, né, sobre o coronavírus. Aí todo mundo lê, acredita mesmo, ninguém sabe de que centro veio, se era um espírito mesmo, ninguém sabe se alguém inventou aquilo e jogou na internet como fake news espiritual. Imagina, fake news espiritual, né? Ninguém sabe se era um espírito zombeteiro, querendo só se passar, um espírito mistificador, como fala, né? Um pseudo-sábio, se passar ali de mentor para trazer uma mensagem. Enfim. Então, hoje, o movimento espírita perdeu um pouco essa postura de pesquisador, né? De investigador que Kardec tinha. Hoje, se tiver na capa do livro, né? Pelo espírito, sei lá, fulano de tal, aí todo mundo já acredita que aquilo ali é um livro único. E tem um detalhe, vice, tem um detalhe. Além de acreditar que aquilo ali é um livro mediúnico, as pessoas acham que tudo que vem do mundo espiritual a gente tem que acreditar de primeiro. Se for um espírito que aparece, gente, não era assim. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Tinha um médium na sociedade parisiense que ele trazia mensagens de, pronto, muitas mensagens que estão na codificação de São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, do Espírito Erasto, foi esse irmão que psicografava, né, lá na Sociedade de Paris. Sendo que tinha mensagens que ele trazia que era diferente das outras trazidas em outras sociedades. Aí Kardec não aceitava a mensagem dele. Foi tanto que ele até se afastou da sociedade. Né? Na Revista Espírita, Kardec até lamenta o afastamento dele, porque ele não aceitou que Kardec começou a desconfiar das mensagens dele. Porque começou a vir umas coisas estranhas. Sabe umas coisas que a gente vê que está fora da conexão? Aí, Kardec, irmão, sinto muito, mas essa mensagem que você está trazendo aqui de Santo Agostinho não me parece Santo Agostinho, não. E o rapaz ficou até chateado e saiu da sociedade, foi para outro lugar, enfim. Se juntou até com o Rustem, né? E aí já é outra história do rustenismo, enfim, que a gente pode até falar de outra vibe. E aí, gente, foi surgindo o espiritismo, né? O espiritismo foi ganhando na sua origem essa base científica,
toda a vida de Kardec foi experimento, né? Foram perguntas, foram investigações, eram fenômenos, e ele foi construindo isso. Outro livro que eu indico para vocês, esse eu estou lendo, não terminei de ler, que é A Viagem Espírita de 1862. Porque o que acontece? Kardec começa, né, no dia 18 de abril, vamos lá, tem esse marco, 18 de abril de 1857, ele lança o Livro dos Espíritos. É a primeira edição do Livro dos Espíritos. E aí a doutrina começa a se popularizar e as pessoas começam a criar interesse pelos fenômenos, né, efeitos físicos, mas não mais com aquele interesse de brincar, e sim com o interesse de estudar mesmo as questões da vida. Quem sou eu, né, o que eu estou fazendo na Terra, de onde eu vim, para onde eu vou, né, por que existe o sofrimento, por que uns sofrem e outros não, porque na Europa, na época, era um continente desenvolvido, mas na África as pessoas sofriam. Tanto que até tem um processo, né, que fala das raças superiores, as raças inferiores, e as pessoas até entendem como um racismo, mas não. Kardec usou uma linguagem da época em querer dizer que a Europa era um local desenvolvido, mas a África não era. Então, por que existiam essas desigualdades? Qual era o sentido disso tudo? Né? Deus castiga, Deus é um homem, Deus é um espírito. Qual é a verdadeira religião? Onde está a lei de Deus? Né? Da onde surgiu os espíritos? Sim. Existem demônios, o diabo tem influência sobre nós. Vejam, são perguntas que hoje já não tem tanto impacto, né? Algumas pessoas já compreendem. Eu trabalho na escola, né? Faço estágio em escola, e hoje em dia, quando chega assim para uma criança e fala assim, por exemplo, Adão e Eva, aí eles olham e falam, mas tio, Adão e Eva, assim, como é que vai fazer um... O senhor já viu alguém fazer uma pessoa de um barro, pegar um barro e fazer uma pessoa? Aí a menina falou, e outra coisa, tio, como é que vai arrancar uma costela e vai fazer uma mulher de uma costela? Então a gente vê que os espíritos que estão reencarnando hoje já trazem desconstruído muitos conceitos que Kardec teve que desconstruir lá no início do espiritismo. Aí, com o lançamento do Livro dos Espíritos, a propagação da doutrina começou, né? Começaram a se espalhar na própria França, na Espanha, em Portugal, na Inglaterra, com muita dificuldade, porque a Inglaterra sempre foi um país protestante, mas começaram a se disseminar. E aí, nesse processo todo, Kardec cria a Revista Espírita, ou Jornal de Estudos Psicológicos, porque ele começou a receber várias correspondências, várias cartas de todos os lugares da Europa, de vários países e cidades da Europa. Tanto que no livro até relata o momento das milhares de cartas chegando, e chegou um ponto que ele não conseguia mais responder as cartas, mesmo a esposa dele, a Mélie Boudet, né, tentando ajudar. E aí o que é que Kardec pensa? Com os amigos lá da Sociedade de Paris. Vamos criar um periódico, vamos criar um jornal, vamos criar um Instagram, onde a gente vai botar no Instagram o quê? Tudo que o pessoal responder, a gente vai e lança um artigo lá nesse jornal e a gente consegue o quê? Responder a muitas pessoas de uma vez só. E aí surgiu a Revista Espírita, que durante 11 anos, perdão, durante 12 anos, foi lançado mensalmente. E é um tesouro desconhecido dos espíritas. A Revista Espírita é um tesouro de conhecimento, principalmente sobre mediunidade, sobre muitas questões de diálogo. Inclusive, a gente até vai falar sobre o diálogo do padre, né, com Kardec com o padre, que está no livro O que é o Espiritismo. E que esse diálogo, ele tem... A gente, hoje, quando a gente vê uma pessoa intolerante e religiosa, uma pessoa que é intolerante e religiosa, se lesse esse diálogo de Kardec com o padre, ia desconstruir muita coisa. Porque o que acontece? Talvez o padre chegou até armado para conversar com Kardec. Mas Kardec, gente, ele fala com um respeito tão grande com o padre que ele desarma o padre totalmente. Porque em muitos momentos dessa entrevista, né, dessa conversa, Kardec fala... Tem uma hora que o padre pergunta assim, por exemplo, mas o espiritismo, né, não acredita, por exemplo, em alguns dogmas da igreja. Então seria errado rezar o texto? Aí Kardec jamais, porque o que a espiritualidade vai observar não é a sua prática religiosa, não é se você vai rezar o texto, não é se você vai falar em línguas estranhas, não é se você vai para a gira lá no terreiro de Umbanda, não é isso que a espiritualidade vai observar.
e sim com que sinceridade o seu coração está vinculado àquela prática religiosa. Então não é errado nenhuma prática, e sim o que você está colocando ali, né, enquanto intenção de afeto e de intenção de emoção naquela sua prática. Então, veja, Kardec, ele desconstruía, tanto que nesse mesmo livro, né, perdão, é outro livro, é o Espiritismo na sua mais simples expressão. Eu tenho até grifado, não sei se eu vou conseguir achar rápido. O Espiritismo na sua mais simples expressão, quando ele fala assim, que qualquer pessoa de qualquer religião pode ser espírita. É muito interessante. Eu grifei, mas eu acho que eu já perdi aqui a página. Mas então, Kardec, ele começa, né, a responder a diversas pessoas de diversos locais com a revista Espírita. Com a revista Espírita. E aí, Eu nesse acho processo. que Emmanuel, ele ainda vai além, né, quando fala, inclusive, né, que o Espiritismo não é a religião do futuro, né, mas o futuro das religiões. Né? Eu acho que esse diálogo, né, que ele tenta estabelecer é bem fundamental, né? E eu acho que é um diálogo que está na cerne, né, que está ali no princípio do Espiritismo. É muito forte essa fala de que o Espiritismo não é a religião do futuro, e sim o futuro das religiões, porque a doutrina espírita ela vai trazer aspectos fundamentais, né, da nossa vida em questão de sociedade. Em questão de sociedade. Então, assim, o que é que Kardec quis dizer com será o futuro das religiões? Porque, veja, o que é que o Espiritismo vai ensinar para nós? O Espiritismo vai ensinar para nós que, independentemente do seu credo, o que importa é o que você faz do seu credo na sua vida. Como é que você se comporta socialmente, né, com os vizinhos, com a família, com o seu ambiente de trabalho, a partir do que você aprende, interioriza do seu credo, né? O afeto, o amor ao próximo, o cuidado e o zelo com a coletividade. Kardec e o Espiritismo, o tempo inteiro, essa construção vai passar por esse processo de cuidado com o outro. Isso é tão forte que Kardec questiona no Livro dos Espíritos. Qual é a missão do espírito encarnado? Qual é o objetivo do espírito quando reencarna? E a espiritualidade diz a Kardec que a meta do espírito reencarnado é o progresso, né? É evoluir moralmente e intelectualmente. E aí ele coloca assim ainda, né? Bota um porém. Porém, também deve colaborar no progresso do próximo, no limite das vossas forças. Vejam que os irmãos espirituais falam para Kardec que o objetivo na nossa vida na Terra é evoluir. Ó, não importa se você vai ser professor, médico, pedreiro, não importa se você é espírita, católico, evangélico, bandista, muçulmano. Não importa se você gosta de pop, rock, sertanejo. Não importa se você torce pelo Santa Cruz, ou pelo Sport, ou pelo Náutico. Não é isso. O objetivo da vida não é esse. O objetivo da nossa passagem pela Terra é que, independentemente de como nós escolhemos ou programamos viver a nossa reencarnação, mas que tudo que foi escolhido sirva para o nosso progresso e para o progresso do nosso próximo. Kardec, ele não desvincula o próximo da gente. E aí a espiritualidade coloca assim, uma observação além. No limite das nossas forças, nós devemos ajudar o progresso do outro no limite das nossas forças. Tem outra fala também no livro Perfeito, Obras né? Póstumas, Kardec fala assim. Aí eu vou passar para tu. Quando Kardec fala assim: o espiritismo bem compreendido e praticado, aí vai vir, ó, teoria e vivência. Porque ele poderia falar assim, o espiritismo bem compreendido será uma grande ferramenta de transformação social. Só que ele não coloca só compreendido, ele inclui o praticado. O espiritismo bem compreendido e praticado será uma grande ferramenta de transformação social. Não, no espiritismo não existe esse misticismo da vivência religiosa dentro do centro espírita. O espiritismo não existe para a gente ser bonzinho, para a gente falar mansinho dentro do centro espírita. E essa pandemia ajudou muito porque os centros espíritas fecharam a sua grande maioria. Estão reabrindo agora, né? Voltando aos poucos, com todo cuidado. Eu estive
no mês de janeiro, no FEFA, que é a Fraternidade Espírita Francisco de Assis, no Jardim Jordão. E estive presencial, as cadeiras todas com 2 metros de distância. Eles instalaram a pia na entrada do centro, né? Todo mundo de máscara, ou seja, o centro se preparou para reabrir, mas passaram muitos meses os centros fechados. E nós continuamos estudando, continuamos praticando, porque a vivência de Jesus, do Evangelho, a vivência do Espiritismo, vai ser fora do centro. Porque Sim. é aquela, né? É que nem um pastor, René Kivitz, falou. Eu não sei se vocês conhecem René Kivitz, eu gosto muito dos vídeos dele que tem no YouTube. O pastor René Kivitz falou assim: é muito fácil ser evangélico na igreja, é muito fácil ser espírita no centro, é muito fácil ser budista no mosteiro lá, meditando com os monges. Agora, quando a gente é posto no convívio, né, social, onde a gente vai ter que conviver com pessoas de diversas religiões, né, cor de pele, nacionalidade, sexualidade, aí vai vir a prova, vai vir um momento de testemunho, como se fala, um momento de testemunho, se eu realmente interiorizei a doutrina espírita. Aí vai vir esse processo. Bora lá, deixa eu voltar. Se quiser falar, pode falar, tá? Fica à Aí vamos. vontade, fica à vontade. Aí Kardec lança a Revista Espírita e durante 12 anos ele se comunica, se corresponde, né, com as pessoas. Aí vão haver alguns episódios. Alguns médios se voltam contra Kardec. Tem essa menina que ela se volta contra Kardec, pede as anotações que ela psicografou de volta, né, de volta. E aí o que acontece? Kardec diz que não vai devolver os escritos dela, porque não foram dela, foram da espiritualidade, que ela foi a médium. Ela fica chateada porque quando Kardec lança o livro dos espíritos, ele não dá crédito aos médiums. Ele não bota o nome dos médiums, né, na introdução nem no prefácio do livro dos espíritos. Ela ficou chateada, que ela queria o nome dela lá, né, na Sim, introdução sim. dos médiums. Kardec não bota no livro dos espíritos. E aí também teve esse senhor Rosé, lembrei agora o nome dele, era o senhor Rosé. E ele ficou chateado porque Kardec não acreditou em algumas, né, comunicações de vinda dele, ele também foi embora. E aí houve perseguições em cima de Kardec, porque pessoas que começaram a trabalhar com Kardec ficavam chateadas com ele. Iam embora e diziam que era tudo mentira. Ah, tudo que acontece lá na sociedade parisiense é uma farsa. Tentaram, né, difamar Kardec. Aí depois teve o momento do Alto Pé de Barcelona, né, que algumas obras espíritas que foram mandadas para Espanha foram queimadas em praça pública. E isso aí foi o tiro que saiu pela culatra. É o feitiço que virou contra o feiticeiro. Foi o babado que não deu certo. Por quê? Quando a galera lá, os padres lá da Espanha, foram queimar os livros de Kardec, o pessoal queria saber o que tinha de tão, né, grave naqueles livros que tiveram que ser queimados. E aí a vontade e a curiosidade das pessoas cresceram tanto que começaram a procurar e o espiritismo foi se difundindo cada vez mais. Kardec foi, né, fazendo essa viagem, como eu falei, né, a viagem espírita de 1862. E essa viagem para Kardec foi muito importante. Isso mesmo, Gilmar, acho que Chico passou o mesmo, né? O nosso irmão Valdo Vieira, que desencarnou recentemente, e ele fundou assim a Conscienciologia, que segundo Jô Soares, quando ele vai lá no Jô Soares fala, mas Valdo, a sua Conscienciologia parece uma imitação do Espiritismo, porque você pegou as mesmas coisas que o Espiritismo ensina, só mudou de nome e lançou a sua Conscienciologia. Mas Valdo Vieira, depois que ele sai do Espiritismo, ele começou a, né, realmente em algumas entrevistas, em algumas falas, ele começou até a falar mal do Chico mesmo. E vejam, isso realmente aconteceu até na época de Jesus, né? Jesus também teve seus momentos de traições com aqueles que conviveram com ele. E aí, nessa viagem, gente, de 1100, que na verdade o livro é Viagem Espírita de 1862, mas foram viagens que Kardec, né, relatou do 1860 até 1867, que Kardec fez essas viagens, na sua maioria na França, mas ele ainda chegou aí a mais outros 2 países. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Roteiro, Paris. Ele chegou ainda aí na Bélgica. Isso. Ele chegou aí na Bélgica, França, Espanha, Portugal, né? Com essa viagem que ele fez do ano de 1860 até 67.
E vejam que interessante, que está narrado aqui no livro, até onde eu li. Kardec, ele começou a frequentar as sociedades espíritas que foram surgindo para ir dando orientação. Lembrando que não existia Meet, nem Zoom, nem WhatsApp, nem Instagram, né? Então, Kardec ele tinha que ir lá mesmo, pessoalmente, para orientar o pessoal. E aí, vejam só, Kardec começou a descobrir que já estava existindo. Vejam só como o ser humano é complicado. Na época dele, já tinha centro brigando contra centro para assim, quem tem mais médiums, quem era o que produzia mais textos. Vejam só, na época de Kardec já tinha sociedades espíritas disputando com outros grupos quem era o melhor, quem estudava mais, quem tinha os melhores médicos. Aí Kardec vai lá, né, eu chamo sempre assim o tio Kardec. Eu consigo imaginar Kardec chegando e dando a bronca no povo. Minha gente, vocês estão o quê? Brigando porque quem tem mais médium, quem psicografa mais mensagens, não é a quantidade, é a qualidade. E tem outro trecho que eu achei muito interessante, que é quando ele vai fazer um congresso, né, como se fosse uma reunião com vários espíritas da cidade de Orleans, e eles querem alugar um teatro para poder fazer a conferência. Só que aí Kardec manda uma correspondência, quando fica sabendo, manda uma correspondência para essa sociedade, dizendo que não alugue o teatro, porque ia gerar custo. E as pessoas que não tivessem dinheiro para pagar não iam conseguir entrar no teatro e não iam conseguir ver a conferência. Aí hoje, às vezes, a gente vê uns eventos espíritas que cobram R$ 180 para o Pois pessoal é, eu entrar. tava pensando nisso agora, vez. Aí vê Kardec naquela época, ele se preocupou. Não, gente, não precisa alugar um teatro, não. Porque senão, quem não tem condição não vai conseguir ver. Como o próprio Leon Denis. Não sei se vocês sabem, Leon Denis, ele, não, ele tinha dificuldades financeiras. Ele não era uma pessoa que tinha dinheiro. E ele fala que a primeira vez que ele ouve Kardec falar, porque Leon Denis chegou a alcançar Kardec encarnado ainda, o Leon Denis, a primeira vez que ele conseguiu ver uma palestra de Kardec foi durante uma dessas viagens em que ele conseguiu entrar na sociedade porque não estava cobrando ingresso. E tinha sido já repassado que ia ser cobrado entrada para poder pagar o aluguel do teatro onde ia acontecer o evento. Aí vejam só a sensibilidade de Kardec, né? Ó, tá vendo, Gilmar? Absurdo. Tem eventos que chegam a ser R$ 300. É, Meu Pai Celestial, como pode, né? A gente só ora, Gilmar. A gente vai orando por essas pessoas, porque, enfim, não vamos julgar, né? Porque aí o pessoal fala que tem que pagar. É como, veja, tem que pagar o aluguel do teatro, tem que pagar a iluminação, o som, né? Aí, às vezes, vai transmitir pela internet, aí tem que pagar o pessoal que vai fazer a filmagem, enfim, gera-se um custo. Talvez, se fosse feita de uma forma mais simples, não geraria um custo tão grande. E é nisso que Kardec fala, né? Não precisa ser num teatro para não gerar muito custo e todos terem acesso. Mas vamos lá. Essas viagens que Kardec fez foi muito importante. Kardec desencarna, ele é encontrado, né, desencarnado no seu escritório, né, na sua casa, porque ele chegou uma hora que ele mora na sociedade parisiense, ele transforma a casa dele no ambiente de estudo, e ele desencarna de um aneurisma por conta do excesso de estímulo intelectual que ele teve. Ele se esforçou muito, ele forçou muito, né, a questão intelectual do estudo, da pesquisa, da leitura, da resposta, de tudo isso, e ele acaba tendo um aneurisma e ele deixa a doutrina espírita, né, bem encaminhada. Porém, quando ele desencarna, a pessoa que estava à frente da revista espírita, né, da publicação da revista espírita, e que estava à frente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, é o nosso irmãozinho Lemarie. E o que é que acontece quando Kardec desencarna? O Lemarie começa a trazer para dentro da sociedade, né, parisiense assuntos esotéricos. Ele começa a trazer pessoas paranormais, pessoas de outra que falava sobre ocultismo, que falava sobre cristais. Enfim, isso não acontece no Brasil, né? Eu mesmo nunca ouvi falar de gente que vai tendo essas coisas no centro. Isso aí aconteceu lá em Kardec, para não dizer o contrário. com E aí, certeza. essas coisas para dentro do centro espírita, da sociedade espírita.
e começou a trazer artigos muito místicos, publicando na Revista Espírita, e as pessoas começaram a, né, cancelar a assinatura da revista, né, pararam de ler, começaram a parar de frequentar a Sociedade Parisiense. E aí veio justamente o que nós conhecemos como a, a Primeira Guerra, né, Mundial, ou é a Segunda Guerra? Vocês vão me perdoar, talvez quem tiver em casa aí pesquisa, né, se esse período foi Primeira Guerra ou Segunda Guerra. Eu sei que teve uma guerra em que a França é envolvida e que muitos espíritos, ó, Pripa está falando aqui, se não me engano, a questão da adulteração da Gênese se descobriu que foi um dedo, não. Foi a mão toda do Lemarie ali, nessa A adulteração. cabeça e o resto. Isso. E aí o movimento espírita começa a se desfazer, né? Começa a se diluir, vem a guerra, e aí com a guerra muita gente foge, né? Muita gente se esconde, muitas pessoas saíram da França, e é nesse detalhe em que o espiritismo chega no Brasil, né? Com essas pessoas que vêm de exílio da França durante a guerra, durante as revoluções, e aí, vamos lá, eu estou falando muito e aí, vamos lá. O Lemarie fica tomando conta da esposa de Kardec, ele é tipo um tutor dela, porque ela já está numa idade bem avançada. Olha aquele menino que canta, Emmanuel é um ser de luz, sei. Ele gosta sempre muito pela frente. É um grande amigo dele. E aí, o, o Lemarie fica com fica tutor da Amélie Boudet. Ela já muito idosa. Ela não tem essa autonomia de tomar conta das coisas da sociedade parisiense. Ele passa a livraria espírita, porque Kardec funda uma livraria. Ele passa a livraria para o nome dele, tanto que até hoje a livraria existe com o nome Livraria Lemarie, está lá na França até hoje, Livraria Lemarie, que é uma livraria que vende livros de ocultismo, de esoterismo, de misticismo. Veja, tá tudo lá como o Lemarie deixou. O Lemarie, bem dizer, ele é expulso, né, ele é retirado do movimento espírita. Acontece diversos escândalos que envolvem o nome dele. Ele traz algumas médiuns dos Estados Unidos que se envolve com charlatanismo, que é presa. E assim, o nome espiritismo vai caindo cada vez mais no ridículo. Né? É colocado na imprensa, na mídia. O espiritismo de Kardec sempre foi uma farsa. E as pessoas foram deixando e foi se dissolvendo e foram se diluindo o movimento espírita francês. Aí, quando o Leon Denis, a gente tem que gravar muito essas três pessoas que foram muito importantes para o ressurgimento do espiritismo. Leon Denis, Gabriel Delane e Camille Flammarion. Essas três pessoas, junto com Amélie Boudet e a sua babá, que começam a reerguer o movimento espírita na França, na Europa. Eles lançam, né, eles fundam a Sociedade Parisiense, acaba, e aí eles fundam a Associação Espírita Francesa, que funciona até hoje. É mudou de associação para federação. Mas eles fundam a Associação Espírita Francesa, que hoje é a Federação Espírita Francesa, e eles conseguem retomar alguns trabalhos, e o movimento espírita não consegue voltar com a força que tinha, como era Kardec. E hoje existe esse movimento, né, do espiritismo, graças à globalização e à tecnologia. Hoje está mais fácil as pessoas terem acesso e está voltando, né? Aos poucos as pessoas foram voltando. Gente, com esses franceses que saíram de exílio da França, né, fugindo da guerra, eles vêm, se espalham pela América Latina, né, América Central, chegam no Brasil. Quando Foi eles chegam, eu acho que foi a Primeira Guerra Mundial, Emanuel. Que foi na é primeira, 1914, né, início do século XIX. Mais ou menos isso, ali, quando está surgindo o Espiritismo. isso mesmo, a Primeira Guerra. Então, eu falei certo, né? Eu fiquei com dúvida, mas é na Primeira Guerra. Isso. E aí, o que acontece? Quando chega no Brasil, já existia uma galera aqui no Brasil que estudava, como eu estava falando, magnetismo animal, fluido vital, homeopatia, né, curas, essas coisas. Quando o Espiritismo chega, aí vem um detalhe que isso é importante, isso mesmo, Gilmar, a Primeira Guerra, esse detalhe é importante para a gente compreender
alguns aspectos sociais do espiritismo no Brasil até hoje. Até hoje. Porque a doutrina espírita ela vai entrar no Brasil pela aristocracia, pela elite. Porque as pessoas que tiveram acesso aos livros de Kardec em francês, trazidos por esses franceses que vieram, né, de exílio, eram pessoas que tinham acesso ao estudo na Europa, pessoas que já tinham morado na França, que sabiam falar francês. Então, eram pessoas da burguesia. Lembrando que isso foi em 1860, por aí, né, quando foi havendo essas primeiras chegadas, 1800 e alguma coisa. E aí nós vamos ver que a nata da sociedade, os barões, né, os médicos, os juízes, essas pessoas que teve acesso, que tiveram acesso aos primeiros livros de Kardec, foi fundada, né, a Associação de Estudos Espiríticos Confúcio. Tinha até o nome Confúcio, não sei por que tinha, mas tinha o nome Confúcio. E aí, nessa associação de estudos espiríticos, foram desenvolvendo as primeiras, né, reuniões mediúnicas, as primeiras sessões espíritas. Foi nessa sessão onde o espírito Ismael se comunicou a primeira vez, né, trazendo que ele é o mentor do Brasil, o espírito Ismael. Existe até um pessoal que não acredita, existe um momento um pessoal que diz que essa história de Ismael não é verdade, mas aí é o assunto para outras, né, outra live tem polêmica, sem querer nos envolvermos em polêmicas. E depois, nessa Sociedade de Estudos Espíriticos Confúcio, existe um racha. O Bittencourt Sampaio até fazia parte dessa sociedade. Existe um racha. Por quê? Dentro dessa sociedade, as pessoas começaram a estudar mais o Evangelho. Então, começou aí esse meio que um igrejismo dentro do movimento espírita. Porque o espiritismo começou a querer se afirmar como uma doutrina cristã, por sofrer a perseguição da Igreja Católica. A Igreja Sim. Católica perseguia o espiritismo, então ele começou a ter a necessidade de querer provar que era uma doutrina cristã. E uma outra metade do pessoal dessa sociedade queria estudar o espiritismo científico, como Kardec trouxe, né? Da investigação, do questionamento, tudo isso. E aí houve essa cisão. Vejam, lá atrás já houve uma cisão do pessoal que queria, né, estudar uma questão mais evangélica, religiosa, e um pessoal que queria estudar o espiritismo mais científico, mais filosófico. Esse pessoal que se separou, aí eles fundaram a Associação Espírita Brasileira, que futuramente deu origem à Federação Espírita Brasileira. E um dos componentes dessa Associação Espírita Brasileira entregou o livro dos Espíritos para nada mais, nada menos que o amigo dele, médico, Dr. Bezerra de Menezes. E aí, Dr. Bezerra de Menezes tem um contato com o espiritismo. Como ele era envolvido com política, ele era médico. Então, começou a se disseminar, gente. O espiritismo começou a se espalhar na elite. É um detalhe, na elite. Por isso que depois o espiritismo começou a perder o medo das perseguições. Porque o que é que acontecia? Quando a polícia chegava na porta do centro espírita, que arrombava, quem é que estava lá dentro? Lá dentro, o barão de Mauá, o não sei quem, o sargento de não sei da onde, ou seja, o pessoal da nata que estava lá dentro do centro espírita. Então eles começaram meio que, pela importância social deles, eles começaram a deixar de ser perseguidos. Aí tem um detalhe que é importante falar. Em 1908, surge a Umbanda. E como é que a Umbanda surge? O Zélio de Moraes, ele frequentava a Federação Espírita do Rio de Janeiro, ele era médium, e em uma das reuniões mediúnicas da Federação do Rio de Janeiro, ele manifestou um espírito chamado, que se intitulou Caboclo das Sete Encruzilhadas. E aí as pessoas, os dirigentes da associação, né, da Federação Espírita do Rio de Janeiro, falaram que não era um local para espíritos daquela ordem estar se manifestando. E aí o que acontece? Depois, no outro dia, na própria casa do Zélio de Moraes, essa mesma entidade, né, Caboclo das Sete Encruzilhadas, se manifesta dizendo que a partir dali iria surgir a Umbanda. A Umbanda começa a ser perseguida. Só que aí existe uma diferença. Quando as pessoas arrombavam a porta do centro espírita, quem é que estava lá dentro? O barão, o sargento, né, o prefeito.
ninguém fazia nada. Mas quando arrombava a porta do terreiro, quem é que estava lá dentro? Né? A empregada, o rapaz que recolhia lixo na rua, o povo estava lá dentro. Aí quebrava tudo, prendia todo mundo. Então é importante a gente conhecer isso para nós até desconstruirmos alguns preconceitos até de questão religiosa. Tipo, vocês sabiam que o termo kardecista, vejam só que interessante isso, o termo kardecista surgiu porque muitos espíritas não queriam ser confundidos com a Umbanda. E aí eles começaram a se intitular de kardecistas para não misturar, porque para eles era horrível você ter confundido com uma pessoa da Umbanda. Hoje em dia, quando uma pessoa chega para mim e fala assim, Emanuel, tu é espírita kardecista ou espírita de Umbanda? Eu disse, meu irmão, veja, eu sou espírita. Mas tu é de Allan Kardec ou tu é da Macumba? Veja só o termo pejorativo, né? Porque fala Macumba, tu Sim. querendo. Tu é de Allan Kardec? Eu disse, olha, eu sou espírita e eu gosto, estudo e me identifico com a filosofia trazida pelos espíritos, codificada por Allan Kardec. Mas mesmo se eu fosse da Umbanda, não haveria problema nenhum. É uma religião como qualquer outra, que tem seus princípios, que tem sua beleza, que tem sua doutrina e que merece nosso respeito. Eu não tenho vergonha nenhuma de uma pessoa dizer Emanuel é macumbeiro, Emanuel é da Umbanda. Não tenho problema com isso. E esse processo hoje, né? Ou espírito de mesa branca, né? Como tá aqui a Pripa tá falando. E até hoje existe, né, Gilmar? Isso mesmo, engraçado. Hoje até existe. As pessoas teve algum espírita que não quer ser confundido e fala, não, eu sou espírita, mas é kardecista, tá? É espírita kardecista. É, Questão de diferenciar. E aí a gente vê, quando se fala nesse processo, da chegada do espiritismo no Brasil pela elite, o processo do racismo estrutural, né? Que se institucionalizou, inclusive até nas questões espirituais, onde um preto velho não é lugar de se comunicar no centro espírita. Por quê? Aí veja o desconhecimento. Quando você vai ler o livro de Manuel Filomeno de Miranda, né, psicografado por Divaldo, Nas Fronteiras da Loucura, tem um momento em que Bezerra de Menezes ele vai, né, no terreiro de Umbanda e ele entra e ele ajuda, junto com o Preto Velho, Bezerra de Menezes, junto com o Preto Velho, que tem o nome dele, vamos supor aqui, pai João, e eles dois, juntos, fazem auxílio à pessoa que estava precisando. Vejam que interessante isso, né? E aí tem gente que fala, não, mas o Preto Velho não é mais, ele tem que se desfazer dessa roupagem. Eu disse, sim, mas Joana de Ângeles não se apresenta como uma freira? Emmanuel não se apresentava como um soldado romano? uhum, pois Doutor é. Bezerra Menezes, E até hoje, uma quando se apresenta coisa, como médico, pois é, e essa coisa também, né, que a gente valoriza muito, né, enquanto espíritas, né, essa coisa do médico, né, esses espíritos que apresentam com essa, né, esse prefixo, e a gente se esquece, por exemplo, que no Brasil existe uma outra gama, né, de espiritualidade, né, os próprios pajés, né, e caboclos, que também tem essa função médica, né, que também tem essa função curativa, só que esses não são aceitos, né, não são ainda tão bem aceitos, né, como os médicos, dentro do espiritismo, né, das práticas espíritas, né, da identificação dos espíritos, né? isso vem se desconstruindo, né? Cada vez mais as pessoas estão criando consciência. Eu costumo até falar assim, gente, o espiritismo no Brasil, o espiritismo à brasileira, né? E teve uma influência muito forte dessas questões de preconceito com o povo de matriz africana, né? De religiões de matriz africana. Só que o tempo vai passando e as coisas vão modificando e vão se desconstruindo o conceito. Eu fico muito feliz quando eu vejo um pessoal jovem, feito você, feito as mocidades, trazendo isso, porque assim, somos nós, né, que iremos estar à frente do movimento espírita daqui a 30 anos, por exemplo. Então, o pessoal que veio de outras épocas, que já veio de uma construção católica, porque a gente sabe que os primeiros espíritas foram católicos, então a gente vai ver um monte de centro com o nome de santo. A gente vai ver centro que tem práticas de igreja mesmo. Eu já fui fazer palestra no centro, que na prece final todo mundo levantou e fez a prece final de pé.
Eu já fui para centro que tinha um altarzinho de Bezerra de Menezes. Tinha uma foto de Bezerra de Menezes com uma vela acesa no centro. Então a gente Sim, vai ver que existe uma influência mesmo, né, eurocêntrica ainda, mas que com esse movimento de resgate de Kardec, esse movimento da própria ideia de que o movimento, de que o espiritismo é para uma revolução social, né, de uma transformação social, isso vai trazendo vai oxigenando o movimento espírita. E eu percebo que essas ideias vão se desconstruindo mesmo. Por exemplo, tem livros de autores espíritas da década de 40 que tratavam a homossexualidade como uma doença psicológica. E aí vem, né, a própria ciência tira a homossexualidade, né, dos CIDs, como se fala, né, da classificação como doença psicológica. E hoje a gente tem um Andrei Moreira maravilhoso com aquele livro dele, Homossexualidade, sobre a ótica do espírito mortal, onde vem trazer uma outra visão do espiritismo perante a homossexualidade. E o próprio Emmanuel, no livro Vida e Sexo, né, as questões de gênero, no próprio livro dos Espíritos falava, o espírito não tem sexo, ele adquire uma roupagem feminina ou masculina para adquirir uma experiência na matéria. Mas o que vai envolver os espíritos que estão na matéria é o afeto e a sintonia. Então, quando se fala nesses processos, são coisas que vão vindo, né, com o tempo. A sim. evolução não dá saltos. Mas vem com o tempo, mas nós temos que fazer o nosso trabalho. Como eu estou vendo que o nosso horário já está chegando, e eu falo muito mesmo, para finalizar a nossa aula, hoje o espiritismo ele está nesse processo de transição mesmo, né? O movimento espírita. A gente está criando consciência do nosso dever enquanto seres sociais. E a gente está começando a tirar o espiritismo dessa elite, onde poucas pessoas tiveram acesso, e popularizando as ideias espíritas. Por que popularizando as ideias espíritas? A ideia de que Deus é uma inteligência suprema, ele é imaterial. Então Deus não é um homem de barbinha, né, um barbudo velhinho no trono. A ideia do que? Da pluralidade das existências, de que a alma sobrevive à morte do corpo e de que volta à matéria, e que isso vai implicar situações, né, do nosso cotidiano, vai trazer também a comunicabilidade com os espíritos, com o mundo espiritual, que não é uma coisa sobrenatural, nem uma coisa do outro mundo, é uma coisa natural que acontece, que sempre aconteceu, desde o oráculo, as pitonísias, os pajés, os profetas, desde que o mundo é mundo, existe o contato com o mundo espiritual, sempre. Sim. Aí é que vem e decodifica aquilo tudo e traz para a gente uma roupagem mais contextualizada, né, para nosso tempo, para nossa contemporaneidade. Então, o espiritismo, o movimento espírita hoje está se abrindo e está despertando o seu olhar, né, para levar as ideias espíritas para o mundo, para se fazer valer a fala de Sim. Kardec e o futuro das religiões vai vir, né, abraçar essas ideias que o Espiritismo traz. Eu vejo muito também, né, para a gente já finalizar, né, nesse movimento de mundo, né, antes do espiritismo, né, a gente vivia uma fé, a gente vivia a fé, né, uma fé assim totalmente sem ter essa racionalidade, né. Então a gente vem por aí com a revolução científica, né, que traz para a humanidade, né, e principalmente para essa humanidade assim da Europa, né, que é o nosso principal, a nossa principal influência, né, hoje no Brasil, né, o pensamento europeu, né, essas ideias da Europa, e daí vem trazer essa questão da razão, né, então a ciência naquela época trouxe extremamente nessa razão, a ponto de se colocar, né, oposta, né, à fé. E daí vem o espiritismo tentando trazer uma síntese, né, entre esse agrupamento, né, da fé e da razão, né? E daí novamente a gente hoje, né, já vem aí com outros movimentos, né, de consciência, né, movimentos de que dialoga, né, com essa fé e razão. Acho que esse é o espírito da nossa época, né? Essa relação entre a fé e a razão. Mas acho que passando ainda para esse futuro, né, que essa religião do futuro possa estar aí apostas, né, para que a gente possa estar vivenciando isso, né, cada dia mais.
É isso. Muito obrigado, Emanuel. A gente já chegou aí às 9 horas. Foi tão bom, fiquei aqui só escutando também, aprendendo bastante, né? Tirando aí um bocado de dúvidas. E aprendendo, assim, coisas bem novas mesmo, né? Quando tu, logo no início, trouxe algo que agora eu não vou conseguir lembrar, mas que eu fiquei, poxa, né? Pronto, a questão das irmãs Fox, né? A Sim. questão das irmãs Fox, eu jurava que Kardec tinha, né? Foi lá, viu, atuou Não, e tal. E daí eu disse, meu Deus do céu, como é que até agora, né? Eu não tinha essa ciência. Eu fiquei bem, foi bom, né? Foi bom pra gente, é uma informação nova, né? Assim, pra mim. E foi bem legal mesmo, assim, agradeço muito, né? Nós, né, enquanto comissão, também te agradecemos bastante por tua disponibilidade. E a gente aguarda também a oportunidade, né, de te ter novamente para mais uma conversa. Assim, foi incrível, né, a tua condução. Assim, só temos realmente a te agradecer, tá certo? E agradecer obrigado. também a todos e a todas, né, e a todos que ficaram aqui, né, até agora, aprendendo, colaborando, né, aqui no chat, também nas perguntas durante a semana, e puderam prestigiar nessa tua fala. Mas outras pessoas com certeza vão também prestigiar, porque essa live ela vai ficar aqui guardada, né? Em algum lugar aqui do Instagram, ela vai ficar guardada e as pessoas podem ter acesso, né, no futuro sobre ela, tá? Tá bom. Então, se eu perguntaria para vocês se vocês gostariam de fazer a prece final, nossa. Podemos. Pronto. Podemos fazer. Vamos lá. Vamos agradecer, né, a Deus, ao nosso Mestre Jesus e aos nossos amigos espirituais por mais essa oportunidade em que estivemos aqui unidos e reunidos, cada um em seus lares fisicamente, mas em um plano superior, unidos em pensamento, em sentimento, para refletir, conversar e aprender um pouco mais sobre a origem do Espiritismo. Agradecemos também a esse espírito de vanguarda que ficou conhecido entre nós como Allan Kardec, pela sua dedicação, seu empenho em mesmo tendo que se desprender do seu passado de prestígios acadêmicos para poder enfrentar uma nova aventura rumo ao que era desconhecido para eles e para muitos na época e que ainda até hoje também se encontra no desconhecido. Que Deus possa sempre proporcionar a todos nós experiências necessárias que nos impulsione ao estudo, à pesquisa, ao conhecimento do Espiritismo, não apenas no processo de religião, que muitas vezes, por serem mal entendidas, nos trazem muito mais o aprisionamento e o sofrimento, mas que nós possamos conhecer e nos aprofundar na filosofia do Espiritismo, que nos traz a autonomia, que nos traz a responsabilidade com o nosso livre-arbítrio perante a sociedade, que nos coloca como agentes transformadores da nossa vida em família, com os amigos, no ambiente de trabalho, que cada um de nós possamos compreender que a essência do Espiritismo está em nos fazer pessoas melhores e ajudar para que o outro também se torne melhor. Que o amor, a paz e a luz de Jesus se derrame por toda a humanidade, ajudando e auxiliando aqueles que estão em sofrimento por algum motivo, fome, guerras, doenças, mas que todos aqueles possam encontrar de alguma forma uma paz, um consolo. Que assim seja, graças a Deus. Se seja. Obrigado, Manuel. Obrigado. Gostaria de avisar que vai ficar no IGTV, pessoal, essa live. E também avisar, né, que no próximo sábado, a gente tem aí mais uma live, né, que é tirar dúvidas sobre o Espiritismo, com Rinaldo Cândido, do Uniluz, e Priscila vai estar mediando, tá certo? Então a gente continua aí, né, tirando essas dúvidas, né, aprendendo como é que foi que surgiu, porque essas aí vão ser algumas bases para a gente estar iniciando aí, né, esses estudos nesse ano 2021, tá certo? Isso, detalhes. É muito Então, não deu para não tem como, né, abordar em 1 hora e meia, mas tem com muitos detalhes certeza, com certeza, com certeza.
A gente tem ainda a lei de atração, vai falar também sobre mediunidade na infância. Então aí é uma série de temas, né, para serem estudados, tá certo? Então, pessoal, tchau, tchau. Até mais. Obrigado por estarem aqui. Até agora, tá? Obrigado. Até a Graças próxima. até e até próximo sábado, né? Dia 13 de fevereiro. Obrigado, Emanuel. Tchau, tchau.